Olhem bem. É da nossa fábrica tradicional de tinta, a nova versão. Moldagem mecânica térmica, alta produção, qualidade estável. Hoje, aqui mesmo, vamos testá-la. Vamos ver como a tinta tradicional entra no novo mercado. Ótimo! Quebrou assim logo abrindo? É essa a tão falada nova versão? Nem usamos e já quebrou. Esse produto, como foi pra prateleira? É só um detalhe. Durante o transporte, é normal ter batidas. A qualidade da tinta depende da escrita. Perder umas tintas não atrapalha. Por favor. Não fecha a ponta. Espalha rápido. Essa tinta não serve. Calma, pessoal. Na verdade, este lote foi feito pelo meu mestre, Manuel Duarte, com a receita antiga. A receita antiga é lenta e os lotes são instáveis. Atrapalhou a nova linha. Você diz que a culpa é da técnica antiga? Mestre, eu só estou explicando pela fábrica. Seguindo as suas regras, não teríamos como entregar. Traga a tinta. Traga a amostra de ano passado. Senhor Almeida. Vá pegar. Teste esta. Muito pior. Você não disse que a técnica antiga era instável? Testar a tinta depende da água e do tempo de moagem. Tudo influencia. Não dá pra comparar assim. Isso não é problema da lentidão. Você apressou e fez tinta oca. Uma tinta feita direito, secada bem e cozida direito, ao ser quebrada, está dura por dentro. Mestre, com tanta gente, você tem que me deixar passar vergonha? Não foi você que montou isso? Quem é que culpa? Senhor Almeida, suspendemos os pedidos. Até que vocês revisem e tenham os resultados, não assinamos novos contratos. Avisa a fábrica. Todos os técnicos vão revisar a noite toda. Mestre, você também tem que ir. Tem que explicar como a técnica antiga atrapalhou a nova. A feira hoje foi um desastre. Os canais explodiram. Vamos manter a mesma versão. Diga que a transição das técnicas deu problema. A linha antiga atrasou a nova. Mestre Duarte. Mestre, assine aqui para acalmar os clientes. A fábrica toda não pode morrer com seus métodos antigos. O lote com problema. Eu nem encostei. Não revisei. Não vou assinar. Quem mudou os dias de secagem? O senhor Almeida disse que antes das férias temos que entregar tudo. A máquina controla a temperatura bem. Secando menos dias, dá para acelerar. Fui eu. O que tem de errado? A máquina é mais confiável que você. Os salários de todos, os pedidos dos clientes, tudo depende dessa linha. Você quer que todos com seus métodos antigos morram junto? A confiabilidade é da tinta. Não olhe os números na tela. A máquina controla a temperatura, mas não controla a sua pressa por lucro. A cola nem penetrou na tinta. Parece dura por fora, mas por dentro é tudo falso. Como não vai rachar? Esse seu truque de bater só engana novatos. Vai resolver milhares de produtos? O que os clientes querem é o produto no prazo, não ficar devagar testando besteira. Se enviar agora milhares de tintas vazias, depois vão devolver tudo. Vai piorar. A fábrica não vai parar só por uma palavra sua. A partir de hoje, os lotes da nova linha, eu decido. Não vai mais revisar. Tá. Mas tem que anotar que este lote eu não revisei. Aceitou a culpa. Assumo a lentidão, mas não a falsidade. Pode levar o carimbo. A tinta é o que é. Vai ser descoberto. Não vou encobrir sua mentira. A nova linha segue, por lote e no cronograma. A partir de amanhã, aviso oficial. Qualquer um que pedir revisão ao Manuel Duarte será acusado de atrapalhar a produção. Entendido. Mestre, o tempo passa rápido. Ninguém vai perder tempo com você. O tempo pode ser rápido, mas a tinta não pode ser falsa. O
Os canais nos pressionam. Um dia parado, um dia perdido. A causa da falha é a velha técnica atrasando a nova linha. Não é problema da nova linha. Precisa reorganizar as permissões. Isso. A nova linha é mecanizada e padronizada, mais eficiente. Não podemos ficar presos às velhas regras. As velhas regras não estão atrasando os bônus de todos? Esperar secar e revisar atrasa a entrega. Todos têm medo de perder o pedido. Nem olhou se a tinta secou e já embalou para vender. Sem culpas. Calma o cliente. Mestre Duarte, se assinar este relatório de falha na troca de processos, esse escândalo vai acabar. Mestre, assine. Vou te deixar um cargo de consultor. Tranquilo e decente. Calma o cliente. E garante que todos tenham comida. Aqui diz que errei. Mas esse lote nem olhei. Mestre, se não assinar, o cliente cancela. E todos passam fome. Pode assumir isso? Assumo a lentidão, mas não a fraude. O que não vi, não vou assumir a culpa. Chefe, com essa atitude, ele não entra na linha. Com ele aqui, a nova linha nunca será padronizada. Suspendo o Manuel da área de produção. Amanhã teremos uma assembleia para votar os cargos. Certo. As chaves da antiga oficina ficam com a fábrica. Ferramentas, moldes, lotes úmidos. Tudo será entregue. Posso ser suspenso, mas os produtos não inspecionados não podem ter meu nome. Mestre, por que é tão teimoso? Quem faz tinta pode ser lento, mas não assina qualquer coisa. Vai supervisionar a embalagem na nova linha. Mestre, trabalhou duro a vida toda. Já é hora de descansar. Os tempos mudaram. Não basta bater na tinta para ter o poder. Olhem bem, a nova linha é estável e rápida. Ela sustenta a fábrica. O antigo método é lento, de baixa produção e gasta muito. É só um prejuízo que atrapalha. Manuel Duarte não abandona as velhas regras. Bloqueia a nova linha, não a deixa avançar. Arrasta a fábrica toda e não deixa lucrar. Hoje, nós vamos votar todos. Manter o Manuel Duarte na fábrica? Manuel, desculpa. Tenho família. Preciso comer. Entendo. Não é fácil. Vocês querem o sustento de hoje. E eu defendo uma marca centenária. Nós seguimos caminhos diferentes. Não te culpo. O resultado já saiu. Todos aprovaram a reforma. A partir de hoje, Manuel Duarte foi demitido. Mestre, eu já te dei o devido respeito. Daqui pra frente, não fique na linha de produção, atrapalhando o lucro de todos. O mestre Duarte é teimoso. Agora usamos máquinas. Por que ele ainda quer guardar aquela oficina velha? Pois é. Deixou um trabalho fácil para trás. Só para atrapalhar o lucro de todos. Olha só, ele mesmo se demitiu. Eu acho que ele pediu por isso. Isso. A fábrica não vai bem. Foi aquele método antigo que atrapalhou tudo. Já devia mudar. Com certeza. Vamos entrar. Velho Duarte, já voltou do trabalho? Esse seu trabalho só piora. Nem conta de luz paga. Qual o sentido? O que eu defendo não é uma regra inútil. É a consciência do artesão. É que a tinta vendida ainda funcione.
Não posso arruinar a marca da fábrica centenária. Consciência enche barriga? Todo o setor mudou. Você é tão teimoso? Deixou a vida tranquila só para se dar mal? O que perdi hoje foi só um emprego. Não posso perder a consciência de artesão. Senão, o legado dos ancestrais, a marca de 120 anos, acabará de vez. Amigos, agora temos 1000 caixas em 7 dias. Método tradicional aprimorado, fábrica antiga, nova velocidade. Então, esta noite, vamos continuar com o link. O que o cliente quer é um bom produto sempre disponível. E não ficar na oficina com essas manias sem sentido. Senhor Almeida! Senhor Almeida! O produto premium foi recebido pelo cliente. É hora de mostrar a nova eficiência da fábrica. Na fábrica, no espaço vago, adicione mais máquinas e dobre a eficiência. E também é ótimo para nossos produtos de alta qualidade, como papéis de arte. Essa tinta só dá água de cinza. Mancha na hora. Na live disseram que é para arte de luxo. Olha se serve. Senhor Almeida, o vídeo de teste do nosso produto viral já se espalhou. Os comentários explodiram. Senhor Almeida, nossa primeira linha viral, o vídeo de teste vazou. Os comentários explodiram. Padronizem a versão. Dizem que tem chovido muito ultimamente. E que não é culpa da tinta. E mais, as nossas fotos dos produtos premium já chegaram. Mas estão todas rachadas. E depois de uma noite, também formam um revestimento branco. Isso tudo chegou ontem mesmo. Os produtos de coleção não ousamos guardar. Vamos suspender a parceria. Vocês precisam hoje dar uma explicação. E nossos clientes estão bombardeando. Todos pedem devolução. Testem produtos aleatórios na fábrica. Não acredito que tudo tem problema. Esse não deu. Quando lixei, virou pó. Essas caixas também não. Tudo rachado. Tudo é defeituoso. Senhor Almeida, quando o mestre Duarte estava aqui, ele avisou que a tinta precisava de secagem e reteste, senão ia dar problema. Bando de besteira. A tinta da antiga oficina era ruim. O que a linha nova tem a ver? Senhor Almeida, o cliente exige uma explicação hoje. Senão, cancela tudo. A linha premium não pode parar. Se parar, eu perco meu emprego. Senhor Almeida, os produtos da amostra têm rachaduras. Os produtos da linha viral já estão sendo devolvidos. Vá chamar o Manuel Duarte de volta. Chamar? Chamar o mestre Duarte para reavaliar? Reavaliar uma ova. Vai jogar a culpa nele. Mas o mestre Duarte, ele já foi demitido. O cliente só quer um bode expiatório. Vá agora para casa dele. Hoje. Tem que jogar a culpa nele. Mestre. É só assinar. Processos velho e novo. Tivemos um erro na transição. A fábrica te paga de consultor. Os clientes também aceitam. É um ganha-ganha. Por algo que não fiz, não vou assinar. Mestre, esta antiga oficina, por décadas, foi você quem comandou. O mundo só reconhece sua reputação. É só escrever que a transição falhou. E todos vão aceitar. Você já me tirou as chaves da antiga oficina. Por que eu assumiria a culpa? Se na época você não tivesse insistido na linha e não liberado o prazo, essa nova linha não teria dado esse problema. Se a comida queimou, não culpe quem não entrou na cozinha. Não achou uma culpa. Mestre, se não assinar, as pessoas lá fora vão te xingar por se prender às velhas regras. No dia em que me cortaram, está tudo escrito aqui. Que lote eu cuidei e que lote eu não toquei. Horário e assinatura, tudo aqui. Claro como água. Que papel inútil. Não vai te salvar. Ele prova quem errou. Tá. Amanhã é a apresentação do produto. Vá lá e veja como as pessoas vão te xingar. Tá. Vou. Ótimo.
Então não venha dizer que não te dei chance de falar. Mestre Duarte, o Sr. Almeida mandou a conta da marca postar um vídeo. Ele só cortou. Cenas de você na roupa velha. Disse que foi a transição que causou o problema. E quer botar a culpa em você. Mestre Duarte, o Sr. Almeida, disse que seus bens pessoais pode levar tudo. Mas amanhã, na apresentação, tem que ir e cooperar. Cooperar? Cooperar com o quê? Cooperar com ele. Pra me jogar a culpa? Só estou transmitindo. Não me complique, mestre. O comunicado é a versão oficial. Amanhã, basta admitir que foi problema do processo antigo. A fábrica não vai te tratar mal. Você pôs meu nome no comunicado, inventando tudo. Você perguntou à tinta se ela aceita? Os clientes querem uma explicação. Quem tá falando de tinta? Tá, amanhã eu vou. Mestre, pense bem. Não pegue o pior caminho. Não vou fazer ninguém ter pena. Só vou falar pela tinta. Pessoal, o problema da mercadoria foi por causa da tinta instável da antiga oficina. O processo antigo e novo não se integraram direito. O mestre Duarte está aqui. Peço que ele nos dê uma explicação. Nós compramos pela marca tradicional. Eles racham na chegada e burrão ao escrever. Você fez a inspeção ou não? Os produtos que inspecionei têm amostras guardadas. Os que não manipulei, não me responsabilizo. Mestre Duarte, não se exime. Todos querem uma solução. Não é sobre lote. Tá. Vamos cortar aqui. É uma reunião. Não é um show. O que devolvemos, nós sabemos bem. Corte e veja. Compare. Isso. Pegue do estoque. Não use a amostra de exposição para enganar. Isso. Esta é uma amostra de 3 anos. Dura por fora, mole por dentro. Encaixotaram antes de secar. Não é culpa do estoque. Não use velhas regras na nova linha. A produção moderna é tudo sobre velocidade. 60 dias de secagem, você cortou para 12. Essa é a tinta que você fez à pressa. Então esse lote foi produzido após o mestre Duarte ser suspenso da inspeção? Sim, feito à pressa em 12 dias. Está escrito no registro. Quem mandou falar isso? Mas a diferença é visível. O mestre Duarte entende de tinta, mas o mercado quer entrega. Pare de usar amostras velhas. Nós queremos produtos usáveis. Parem a linha premium. Vocês primeiro nos dão uma solução. Mestre, se você entende tanto, mostre produtos prontos. Não use amostras velhas. Máquinas poupam mão de obra, não a responsabilidade. Você cortou dias de secagem, cortou a confiança dos clientes. Agora eu entendi. Não é culpa da tradição. A sua fábrica deve nos dar uma explicação. Isso. Até amanhã. Mostro a capacidade de produção. Veremos amanhã. Vamos. Os clientes só exigem 3 coisas: que não borre na folha, que não rache e que a qualidade seja sempre igual. Senhora Silva, esta é a tinta enviada para teste. Rachou, cor fraca e cor cinzenta. Tem todos os defeitos. Com amostras, podemos achar os defeituosos, mas não conseguimos encontrar a raiz para resolver esses problemas. O Manuel Duarte que você falou pode resolver isso? Sim, e mais. Eu já consegui, através de um amigo da associação, o endereço do mestre Duarte. Certo. Vamos levar agora a tinta defeituosa e a tinta pura de 1 ano e visitar o mestre Duarte. Mestre Duarte. O prazo da tinta premium está chegando. Muitos clientes foram enganados com tinta defeituosa industrial. Sua experiência pode ser transformada em produtos entregáveis? Por causa da pressa, a cola flutua na superfície. Não secou direito. Parece pronto por fora, mas por dentro é só matéria crua. Na verdade, o que eu quero é um método replicável, um plano de produção comprovável, não a solução para esta tinta. Essa tinta que parece lisa por fora, fica bonita na caixa, mas ao escrever, vai se expor e dar vergonha.
As máquinas controlam tamanho e forma, mas não as pessoas, que cortam cantos e passos. Para o caso de emergência, quantos podemos entregar? Revisando a tinta pura de um ano, entregamos 80 conjuntos, de coleção, e os demais de escrita. Reorganizamos o fluxo nos pontos-chave, com controle manual. São poucos, mas é melhor do que entregar 1000 e ter que devolver. Anotei os padrões. Quando bater, o som não deve ser abafado. Quando quebrar, não deve ser oco. Quando esfregar, deve ser liso e não grudar na tábua. Quando escrever, a cor deve ser uniforme e sem manchas. Tudo isso são regras reais que quem compra tinta pode testar em casa. Não usem aquelas coisas inúteis e floridas. Mestre Duarte, vamos contratá-lo como consultor-chefe, com oficina própria e veto final. O João Martins vai auxiliar. Além disso, no nosso depósito temos um lote antigo de tinta pura de 1 ano. Não achamos padrões de qualidade adequados, por isso não ousamos tocá-lo. Precisamos da sua ajuda. Certo. O quê? Carlos Almeida fará uma feira amanhã, com 1000 conjuntos prontos para roubar nossos clientes. Nós só temos 80 conjuntos. A diferença é enorme. 80 são poucos, mas aguentam o uso. O cliente quer estoque para os canais. Esses seus 80 conjuntos, para quem são? Esses 80 conjuntos são de coleção. O estoque comum é outro prazo. 80 conjuntos para dominar o mercado. O cliente compra o que vende, não por prestígio. Nós não vamos comparar quantidade. Vamos pegar 10 de cada, abrir aleatoriamente, sem escolher, não usar os de exposição. O cliente que decide. Senhor Almeida, peguei do fundo, não escolhi. Abra. Trava na escrita, cola flutuando. É tinta nova. Melhora com o tempo. É a água e o papel. Desses 10, 3 com bordas cinzas, 2 com pontas ásperas e 1 com rachaduras. De que lado você tá? Tô do lado do papel. Esses 80 conjuntos estão aptos para ser de coleção. Esses 80 conjuntos, ser de coleção. E daí? A quantidade de caixas comuns, onde vão achar? De coleção, 80 conjuntos da Casa das Letras. Assinem primeiro o acordo de reavaliação. Os 80 conjuntos serão testados por terceiros. Aprovados, entram no estoque. Sem problema. Senhora Silva, você está apostando os canais da empresa com esse velho? Mais e rápido não garantem qualidade. Senhor Almeida, nas caixas comuns, vocês mantêm a vaga. Nas de luxo, vocês não podem mais pegar esta lote premium. Em 3 dias, trago novos. 1000 caixas. Vou encher os canais. Carlos, encher não é entregar. Só conta se o cliente usar. Mande um vídeo pro grupo. O título é 80 conjuntos de tinta artesanal desafiam 1000 em estoque. Desafiam 1000 em estoque. Vamos ver quem entrega amanhã, certo? O grupo explodiu. Caixas comuns. O déficit é enorme. Quem vai cobrir o buraco? O Carlos tem estoque barato. Não podemos comprar para conter as perdas? Ele editou o trecho da live. É pra difamar a gente. A fábrica tradicional faz 1000 em 3 dias. Atualmente, temos só 80 aprovados. Olhar só a entrega é mais arriscado. A empresa não é um museu. Não podemos deixar o mestre afetar todo o canal. Mestre Duarte, a sua experiência pode virar regras prontas em 3 dias? Assim, não precisará fazer tudo manualmente.
Vender produtos mal feitos como se fossem bons é enganar o cliente. Máquinas controlam tamanho, formam a peça e a umidade. Isso não é problema, mas precisamos de 3 controles humanos. Cola mal cozida, que penetra na tinta, que gruda ao esmeril e não é fluida. Seca cinza, que gruda ou gruda. É descartada, nunca vai para a caixa. Os índices viram guia de operação, mas se a taxa de descarte for alta, os 300 conjuntos não vamos conseguir. Então, avise a todos. Abra a oficina da empresa para uma produção piloto de 72 horas. Meta: fazer 300 conjuntos de tinta de escrita estável. Quanto às multas do canal, eu assumo pessoalmente. Pode arcar se não me entregar? João, transforme a guia de operação no sistema de cartões. Vermelho, descarte. Amarelo, refino. Verde, embalagem. Mestre Duarte, assim vemos os problemas de cara. Amanhã às 10 horas, teste às cegas da tinta mecânica do Carlos e da nova amostra do mestre Manuel Duarte, ao vivo na internet. Quem não tiver amanhã R$1.000 em estoque não merece falar de caligrafia moderna. Esse Carlos, a produção piloto nem começou e já chamou a gente pra luta. Então vamos mostrar para a internet o que é uma boa tinta que o cliente pode abrir sem medo. Tamanho, umidade, forma perfeita. Embalar e entregar. Selo amarelo. Refazer metade do lote. Mestre Duarte, quanto tempo demora? Primeiro, esfriar a máquina. Ajustar a consistência da cola. Deixar na umidade por 2 horas. Não é voltar a fazer manual. É garantir a qualidade primeiro. E depois, aumentar a produção. Faça isso. Hoje, sem marca, só o efeito na escrita. Teste ao vivo. A, B, comparação. A, desprende rápido, preto, intenso. Essa é a eficiência da tecnologia moderna. Só uns 10 segundos. Já tá pegajoso. Com sujeira no pote. Vamos ver o B. B, desprende mais devagar, mas a borda é limpa. A camada é estável. Amigos, o que vocês acham? Olá, pessoal. Bem-vindos ao live da Casa das Letras. Hoje, nós vamos mostrar as regras dos selos. Reprovar é para evitar produtos ruins. Batendo é duro. Quebrando é firme. Moendo é pegajoso. Secando fica empoeirado. Usamos esses 4 critérios. As regras não são de uma só pessoa. Em dúvida, paramos tudo. Garantimos que produtos ruins não vão ao mercado. Vamos, o nosso mestre vai dar um oi. Após ajustar, não fica pegajoso. Olá, pessoal. Vocês acabaram de ver o nosso processo de produção. O teste às cegas voltou a favor. A opinião online não importa. A qualidade é o que vale. Com a taxa atual de reprovação, em 72 horas, faremos no máximo 120 kits de qualidade de escrita. Faltam 180 kits. Esses 120 kits, o cliente ousa abrir e moer. Não usamos produtos ruins para completar. O canal avisou. Se não tivermos 300 kits em 3 horas, a prateleira principal e o estande da feira vão pro Carlos. Ganhou a reputação, mas perde a prateleira. Só temos 120 kits prontos. Faltam 300 kits para pegar a prateleira principal e o estande da feira. Qual a próxima jogada? Na prateleira comum, com 1000 caixas, o cliente não sabe se é bom sem abrir. Nós vamos para o mercado premium. Vamos ver quem ousa abrir e moer ao vivo. Só temos 120 kits do selo verde. Não dá para fazer 300. O selo amarelo pode ir na caixa comum? Não, selo amarelo. Gruda no tinteiro ao ser esmagado. É golpista. Alô, avisa os canais. Desistam do primeiro hack comum. O desconto sai da minha conta. Levem esses 120 kits para a bancada do Instituto de Artes. Vão esmagar na hora. Mestre, medo do hack veio vender aqui? O Instituto entende de tinta. O hack só vê quantidade. É diferente. O hack e o stand principal são meus. Vocês só têm esses 120 kits. Como vão competir comigo? Pela qualidade. Se der problema no teste,
Nem a vaga de observador vocês vão conseguir. Ousamos testar. Escolham qualquer um, não precisa de amostra. Esfreba devagar, mas não borra. Escreve bem. Traga o relatório. Reserva os 120 kits. Vou reservar. O período de avaliação. Ganhar no canto também conta? Não importa onde. O que vale é a tinta no papel. Sr. Almeida, o hack do corredor principal já está pronto. A confirmação do stand principal também chegou. Com a nossa própria eficiência, pegamos o corredor principal. Compartilhe nas redes. Que os concorrentes vejam a nossa atitude. Tem o stand principal. Todo o público é meu. Manuel Duarte. Você só pode ficar no canto. O acesso principal foi tomado. Os diretores vão te punir amanhã. Se a avaliação premium não der certo, eu errei a jogada hoje. Trocaram de campo, não desistiram. 120 kits, todos aprovados. Exato. Acompanhem as avaliações amanhã. Cada palavra do cliente importa. Senhora Silva, meu local tem muita gente. Esse seu canto, alguém vai lá? O cliente só vê a peça, não o stand. O stand depende de specs, parâmetros e produção. O estoque é o que vale. Com essa sua mercadoria, vai dar para vender? Aviso da associação. Para ser modelo, precisamos entregar a produção em massa e prova de estabilidade. O modelo só tem parâmetros mecânicos. Não há espaço para inspeção humana. É para nos prejudicar. Não temos lugar e as regras nos atrapalham. Orçamento extra. O conselho não aprova. O método do mestre Duarte não tem parâmetros. É uma vergonha. A técnica antiga depende do toque. Como escrever isso na produção? Como vão competir comigo? Pro Atelier. Escrevam as regras claras. Senão, amanhã nem subimos ao palco. Os R$3 passaram na máquina. Pelo nosso modelo atual, todos são aprovados. A máquina só testa a casca. O que importa é a escrita, João. Teste a escrita. Estranho. A máquina não apitou. Por que a borda ficou cinza? Os parâmetros só testam a casca, não a escrita. Escreva o que os funcionários entendem. Padrões rígidos bastam. Entendi. A máquina padroniza o tamanho, a forma e as especificações. O ser humano só precisa garantir a última etapa antes da escrita. Envio o rascunho hoje. O orçamento extra eu assumo. Toma, este martelo não é só meu. Escreverei os padrões claros. Quem seguir, vai conseguir. O rascunho tá pronto? Essa de polir a borda é só sorte do toque, né? Olha só, cada item tem uma amostra de tinta. Padrões claros em papel. A amostra foi escolhida pelo mestre Duarte. O método ele ensinou. Sem o mestre Duarte, o que você faz? O formulário tem inspeção final humana em 4 itens. Padrões claros de rejeição com valor prático. Rascunho prioritário. Eu proponho uma pré-defesa. Manuel não toca na tinta. Julguem pelo rascunho, se não viram um show pessoal. Concordo. Na pré-defesa, Manuel não participa. O time julga sozinho. Se passarem, terão o palco modelo. Se as regras não funcionam sem mim, como podem ser chamadas de regras? Amanhã, seguirei o formulário para julgar a tinta. Modernizar é sair do toque pessoal. Padrões de mestres não abrem mercado. Pelas regras, Manuel não pode tocar nem dar dicas. Siga as regras que você criou. A coloca a tinta. B, anota o número. Parâmetros unificados geram resultados. Isso sim é eficiência em massa. Casa das Letras pode começar.
Número 27. Parâmetros ok. Mais. Griteira áspera. Borda cinza. Selo vermelho. Rejeitado. Vender esse produto é manchar a reputação do setor. Rejeita por uma borda cinza? Você está aumentando os custos de propósito. Número 31. Selo vermelho. Rejeitado. Não pode ser embalado. Número 18. Selo vermelho. Rejeitado. 4 avaliações finais são aplicáveis. Casa das Letras passou na pré-defesa e obteve a tinta Premium como marca modelo. Eles estão procurando defeitos de propósito. As amostras mistas foram fornecidas pela associação e os resultados são públicos. Finalmente garantimos a entrada. Ter a entrada garantida não é tudo. Agora temos que garantir que quem sabe usar tinta saiba avaliar de cara. Revisão iniciada. Após a exposição, ambos devem entregar 30 dias de amostras estáveis. Produção, amostragem, feedback. Nada pode faltar. 30 dias de entrega estável. É mais difícil que a pré-defesa. Hoje provamos que as regras não dependem de mim. 30 dias provam que as regras podem ser aplicadas na linha. Vou desmembrar o fluxo, os pontos de sinalização e verificar cada etapa. Com essa fala, parece mesmo um diretor de qualidade. Sr. Almeida, os testes online têm só avaliações ruins. A associação ainda exige 30 dias de amostras estáveis. Padronizem a versão. A nossa tinta não tem problema. Os clientes não sabem usar. Eles só venceram a pré-defesa. Nas vendas, nós ganhamos. Mas muita gente está perguntando na live. Testar cada tinta à mão não depende só do mestre e do seu toque. É só uma coisa mística? Adicione mais um. Sem o mestre, os padrões não valem. Exagerem na propaganda. Da instabilidade do controle manual. Amanhã é o primeiro dia da exposição. Eles vão causar problemas no nosso palco. Então vamos abrir e esfarrapalhar na hora. Quantas colocarem, abrimos todas. Sem o Manuel Duarte, quem define os padrões manuais deles? E pensem bem, bater 2 vezes para saber a qualidade. Isso não é mágica? Vão conseguir produzir em massa? O cliente compra tinta para usar, não é sorteio. Padrões manuais, sem uma regra fixa, como vai dar certo? Sr. Almeida, a área de testes da Casa das Letras tá cheia de gente. Pessoal, deixem isso em alta. Só perguntem, sem o Manuel Duarte, com esse padrão, quem ousa dizer que a tinta avaliada é boa? Mestre Duarte, bater 2 vezes para julgar a qualidade não é só sua sensação. Sem você, esse padrão não serve para nada. Não é mágica? Isso mesmo! Sem enrolação. Vamos fazer um teste simples. Cada lado esfrega metade da tinta. Enxague o pincelão e veja quem limpa melhor. Limpar pincelão? Que regra é essa? Por que não? Compram tinta para casa? Quem escreve todo dia precisa limpar. Se a cola não sai do pincelão, esfrega 10 minutos por vez. O tempo perdido não vale dinheiro? Verdade. A minha tinta ruim demora para limpar o pincelão. Esse é um teste bem prático. Tá bom. Vamos comparar. Então vamos começar. Pronto. Moço, venha tocar. Sinta. Não precisa saber. Já sabe ao tocar. Nossa, aqui tá bem escorregadio. Aqui tá grudento. A diferença é tanta assim? Tinta nova é assim. Melhora com o uso. Boa tinta não suja o pincelão. Tinta que não sai, escreve bem escura no começo, mas é só cola. Escreve poucas palavras e fica cinza. Quem sai no prejuízo são os clientes comuns. Sr. Costa, veja só. Estão sabotando. Bloquearam o corredor. A feira não é para confusão. Atrapalham mesmo. Precisam mudar. A partir de amanhã, vão para a área do Instituto de Artes. O corredor principal é para o fabricante em massa. Por que a gente tem que ir? Não é desclassificação. Só mudar de lugar. Lá não tem ninguém. Sem público. Como divulgamos o padrão? Chega. A boa tinta não precisa de exposição. Área do Instituto de Artes. Perto de ninguém e é dinheiro jogado. O Carlos tem 1000 unidades na área principal. Nós temos uns 180. De onde vem a caixa? Nível de escrita estável. Sobraram 96. A tinta de criação precisa ser selecionada. O conselho quer o relatório trimestral. Não basta a tinta ser boa. Sem quantidade, a tinta tem que valer. O novo plano é amanhã. Não buscamos cliques. Queremos fazer algo real na papel.
Essa tinta borra a cada traço. Não dá para assinar. Falta meia hora para abrir. Os patrocínios já estão. Cola flutuando. Metade da folha borra o pote. O que escrevemos aqui vai ser pendurado. Quem vai assumir se der errado? É só para dar uma boa imagem. Ou queremos uma boa tinta para terminar uma folha? A área do Instituto de Artes. É só uma área secundária. Senhora Silva, também disputa esse trabalho? Teste isso. Escreve bem, não engata. Então fechamos. 30 dias de parceria. Forneça diariamente 30 conjuntos de tinta de criação. Se faltar tinta, cancela a parceria. Senhor Duarte, assim, só resta parar a produção de caixas comuns, expandir a linha e selecionar só tinta premium. Só por um pedido, vocês já abrem mão do mercado popular. Quero ver como vão se explicar ao conselho. A capacidade está aqui. Fornecemos o que produzimos. Não usamos falas vazias para dar imagem. O pavilhão menor não adianta. A amostra precisa ser representativa. Eventos pontuais não contam. A criação e feedback reais. Não valem mais que seu vídeo principal? A associação, esta noite, vai definir o stand principal. Empresas de massa são amostradas primeiro. Exposição estática não está nas regras. Eles querem excluir as amostras de uso real. O que eles bloqueiam não é a entrada, mas as regras de amostragem. Entrem todos. Hoje só vamos discutir os padrões de amostragem. Deixem a disputa de estandes. Então, vamos vender caixas para bater a meta? Ou segurar esses 30 dias para ter feedback real da tinta de criação? Não falem besteira sobre os padrões. Quantos feedbacks reais de escrita houver, relatem exatamente isso. Certo. Então vamos colocar a experiência real de escrita direto nas regras de amostragem. A amostra depende da escala. 1000 unidades em 3 dias. Dados completos. Stand principal prioritário. Seu Silva, produzo caixas básicas por baixo. Pago o seu stand. Sem inspeção humana. Para o público, diga que foi só modernizar. Produção 30% mais barata. KPI do trimestre garantido. Sem inspeção humana. As regras de selos vão pro lixo. Os selos servem só para propaganda. Menos mão de obra é a modernidade. O estoque de 30 dias vai dar conta? Dá. 30 kits por dia. Tinta de criação em prioridade. Taxa de rejeição pública. 100 produtos defeituosos. 30 kits por dia. E o stand básico? Pausa na linha básica. Foco premium. Isso é admitir que não dá conta? Feedback do Instituto Público. Abertura, aplicação, estado seco, tudo público. Feedback real é mais confiável que dados. Feedback de 30 dias. Útil pro Premium. Quantos são no Premium? Nossos padrões não podem ser hostilizados. Nós usamos a tinta. A sua não escreve nem uma folha. De que adianta? Sem produção, sem stand. Assuma o fluxo de caixa. Não quero o stand básico. Assine o estoque de 30 dias. Orçamento todo pro Premium. Pausa na linha básica. 30 kits por dia. Quer disputar padrões com 1000 kits? Você enlouqueceu. Não preciso de 1000 kits falsos. O que eu preciso é de 30 dias reais de feedback da tinta de criação. Padrão de amostra, claro. Amostras básicas, não disputamos. Mas tinta premium não é excluída. Certo. 2 linhas. Amostras básicas. Stand Principal. Premium permite feedback real. São só 2 linhas. Não é vitória sua. Ninguém quer competir. A tinta de 30 dias tem que ficar no papel. Então, pessoal, podem ver que agora nós temos um novo packaging. Senhor Almeida. A cor desse packaging é mais vibrante. E os desenhos também vamos. Pausa. Senhor Almeida, as devoluções subiram de novo. O vídeo de teste já viralizou na internet. Todos estão perguntando se nossos produtos são peças defeituosas. Resposta padrão. Usuários não sabem usar. Modelo básico. Não tem padrão premium. Hoje à noite, ainda postamos sobre a tinta sendo difamada? Escreva. Pacote surpresa limitado. Por 50 centavos. Título.
Tinta de herança nacional para todos. E o Manuel Duarte? Como fica a içada de 30 dias? Que escrevam devagar. Vamos pegar esse engajamento. Se milhões de unidades não derem, usarei o preço baixo. Vou silenciar vocês. O Carlos usa pacotes de R$ 9,90 num Guerra de Preços. O conselho perguntou se a gente pretende abandonar o mercado básico. Hoje só temos 30 kits de tinta. Não tem mais. 30 kits que permitem escrever uma página inteira valem mais que 3.000 que exigem tempo de lavagem. Ei, mestre, comprei o pacote na metade do preço. Posso testar? Pode. Não use água. Ei, que lixo é esse? Por que não dá pra moer? Esse molde demora para lavar. Muito pegajoso. A loira disse que o básico bastava. O básico é só para treinar. Não exija tanto. Quer ou não. Barato poupa dinheiro, mas não pode custar tempo na lavagem. A tinta escolar não engana novatos com lixo. O que uma única experiência prova? Esse velho só quer difamar os concorrentes. Não acreditem. As amostras de escrita e a tinta do pacote ficam arquivadas na organização. Na coleta de padrões, adicione um item: experiência aleatória do mercado. Chefe, não deixe uma folha guiar a decisão. É a experiência real do consumidor. Se quer ser acessível, aceite o feedback. Sr. Almeida, a associação vai adicionar a experiência aleatória na amostragem. Então a nossa lote de pacotes vai ser inspecionado. O próximo lote de matérias-primas priorize a produção. A Casa das Letras também pediu. Para o Instituto de Artes, 30 dias na feira. Eles querem 30 dias. Nós atendemos o país. Deposite agora. Durante a feira, não entregue nada a eles. E a Casa das Letras ficará sem matéria-prima? Não são os padrões deles? Que usem os padrões e moçam o ar. Há 30 kits por dia, só temos matéria-prima para 5 dias. Feedback do primeiro dia na feira mal começou. Sem matéria-prima em 5 dias, não vamos nos envergonhar? Sem matéria-prima, a gente resolve. Mas a qualidade não cai. Não usamos matéria-prima ruim. Além de roubar o mercado, cortou nossas matérias-primas. Ele sabe que a tinta fala e quer calar a boca dela. Você assinou a exposição de 30 dias, sem matéria em 5 dias. Ou usamos matéria inferior, ou a fábrica tradicional faz. Não arruinemos as metas. Usar a fábrica é entregar de bandeja os produtos defeituosos do Carlos ao Instituto de Artes. Isso não. A matéria inferior passa nos parâmetros. Sustenta por enquanto. Passa nos parâmetros, mas falha na usinagem. Não posso dar o selo verde. Você era eficiente. Por que tá tão teimoso? Achei que o fluxo era para sair rápido. Agora entendi. O fluxo primeiro deve barrar o lixo. Essa matéria é só para novatos. Não serve de amostra. Então, o que vão fornecer? Usamos o estoque. Pré-venda adiada. O lote mais lucrativo, para exposição. Vamos perder muito. Malucos! Usar linha premium para exposição é jogar dinheiro fora. Não é jogar dinheiro fora. É salvar a marca. Esse lote tem idade. Abra e reclassifique. Garanta a qualidade da escrita. O estoque vai durar quanto? Com selo verde, dura pelo menos metade da exposição. A matéria nova resolvemos depois. As caixas podem ser vendidas depois. Mas se a reputação cair, não volta. Certo. Cancelar a pré-venda da caixa de coleção, o estoque de reserva, mover tudo para exposição para seleção. Eu assumo a culpa pela prorrogação. Não assino este lote. 30 kits amanhã cedo. Eu mesmo seleciono. Este lote é mais estável que ontem. Esfrega mais devagar, mas não engaça. Por aí dizem que vocês ficaram sem matéria. Não esperava que continuassem. Ora. Nossa. Senhora Silva,
Desmontaram a linha de coleção para usar produtos premium na exposição. O balanço vai aguentar? Suporto a multa da provocação, mas a minha consciência não suporta vender defeitos. O que os clientes querem é uma cadeia de suprimentos completa, e não essa sua estratégia de paliar o problema, essa farsa. Podemos ter uma parede a menos, mas a linha de base não pode ceder. Senhora Silva, a Avaliação Nacional de Projetos Criativos chega 3 dias antes. Vão inspecionar o suprimento de tinta criativa e a entrega de produtos de coleção. A fábrica tradicional de tinta já entregou as amostras e pegou o primeiro estande. Em 3 dias, garantir a tinta criativa e explicar sobre a de coleção. O que fazemos? Sem paredes de fachada. Diga a verdade. Mostre o que temos. Eles têm uma parede de caixas. Nossa exposição tá vazia. Caixas vazias não escrevem. Em 3 dias, deixe eles escreverem primeiro. Os padrões nacionais devem cobrir o país. O que importa é a produção, o preço e o packaging. Nossa cadeia é completa. E vocês? Sem ela, o produto premium cai. Como falam de padrões? Sem a qualificação, ninguém cobre a perda. Primeiro, vou enviar a tinta pura de 1 ano ao Instituto de Artes. Garantir primeiro que os escritores tenham um bom produto. O kit de coleção será adiado. Eu assumo. Pagar com o que não tem. Isso é padrão? Toda a sua parede de tinta não escreve uma folha inteira. Isso é o fim da marca. O que você disse sobre a lógica de classificação? Não pode sujar a tábua. Não desbotar, nem ficar cinza. Não deteriorar por décadas. Qualquer nível, se sujar a tábua, é reprovado. Padrões tão complexos, como espalhar pelo país, parâmetros uniformes, é o caminho certo. Seu pacote surpresa de R$7 grudou na tábua. Clientes reclamam que lavar a tábua demora mais. Como explica isso? Era uma promoção temporária. Não é linha oficial. Você vende tinta ruim para iniciantes. Isso é cultivar o mercado? Não entendo de cadeia de suprimentos. Só sei que o aluno tem que escrever uma folha inteira para ser uma boa tinta. Enfim, não temos pressa para assinar hoje. Mas precisamos entregar o catálogo de níveis, feedback de 7 dias e inspeção pública. Hoje não assinamos o grande pedido, mas o que a Casa das Letras propôs, o sistema de 3 níveis, tem valor para o rascunho. Vocês entram no catálogo de níveis como redatores. Em 7 dias, entreguem 3 amostras, o feedback inicial e as regras de corte. E acrescentamos 48 horas de compra às cegas, de canais físicos abertos, amostras aleatórias com notas fiscais. Relaxe, eu preencho a produção real. Não vou exagerar. Concordo. Os padrões devem resistir ao mercado. Sua parede de feedback é boa, mas os consumidores no mercado conseguem comprar a tinta escolar? As regras só valem na prateleira. Vamos ver quem usa a básica como limite e quem a acha lixo. Qualificamos, mas o acesso às amostras foi bloqueado. A compra às cegas é só presencial. O Carlos comprou todos os espaços nos supermercados. Sem estoque, perdemos a qualificação. Falei com 3 canais. Até o fim da exposição, estão todos lotados. Não dá para entrar. Por mais bonito que o padrão seja, de que adiantou? Sem estar nas prateleiras, não se faça de criador de regras. Sem a qualificação... Tudo o que fizemos foi em vão. Esqueça as prateleiras. Nem pagando mais dá para ter. Qual a sua ideia? Tinta escolar. Não precisa ficar nos kits. Vamos moer aqui e vender aqui. Esse é o mercado. Vamos abrir o balcão aqui. Aqui não é supermercado. Tem pouca gente. A associação só exige venda pública, nota fiscal e rastreabilidade. Não precisa ser supermercado. Em meia hora, posso arrumar os códigos de rastreabilidade e as etiquetas de classificação. Outro gasto. O buraco do último estoque ainda não foi fechado. O buraco pode ser fechado depois, mas se perdermos a qualificação, não teremos como recuperar. Senhora Silva, o Carlos Almeida avisou que vai mandar alguém limpar nossos estoques. Na compra às cegas, se não tivermos estoque, seremos desclassificados. Ele ousa. Limite. 2 por pessoa. Comprovante e ID, não para terceiros. Vamos fazer isso. Preço fixo. Lotes visíveis. Quem tentar comprar tudo é expulso. O conselho avisou. Em 7 dias devemos passar a avaliação. Se não, eles cortam todo o orçamento da oficina.
8 limites: encolamento, borda cinza, quebra de pino, cola flutuante. 7 dias para ajustar. Nenhum limite pode ceder. Quantos terão amanhã? Eu levo tudo. Vende público. E tem limite? Calma, agora não temos estoque. Amanhã, após o reabastecimento... Sara Silva, eles limparam o estoque. Na compra às cegas, nós vamos perder direto. Só restam 40 caixas na segunda lote. Que tal usar a de criação e trocar o rótulo? Não. Trocar o rótulo é arruinar a marca. Então, sem estoque. E se a associação nos desclassificar? Coloque um aviso no vazio. Se o rótulo for errado, os 2 lotes vão pro ralo. Só repor a básica. Sem aumento, sem trocar rótulo, sem enganar. Então amanhã, vê as vendas. Organiza os lotes. Máximo de 2 por pessoa. Podem ver. Os prateleiras da Casa das Letras já estão vazias. Não é que venderam muito, é que não tem estoque. Ainda vendem agora? Reabastecimento às 10 horas. Faltam 3 minutos. Compra cegas precisa de reabastecimento? O mercado não espera que o seu velho mestre trabalhe devagar. Segunda, lote da básica. 22. 40 caixas. Código. Igual ao anunciado. Quero tudo. Máximo de 2 por pessoa. Não vendo mais. Regras iguais. Só tem 40 caixas. E ainda fala de mercado? Você pode limpar o estoque, mas não pode comprar o coração dos artistas. Só tem 40 caixas. E ainda fala de mercado? Casa das Letras. Qualificada na compra às cegas. Completem depois. Basta uma explicação geral. Certo. Enviaremos os dados reais. Vocês também devem apresentar a estratégia de preços baixos e a classificação. Certo. Acessibilidade vai depender dessa pequena venda de poucas caixas? Pessoal, a partir de amanhã, o kit de experiência inicial vai pro AR. Toda a gente com a tinta nova Premium, sem ouvir o velho mestre falando besteira de regras. Ele mudou a disputa para preço e volume. A disputa não mudou. A de R$ 9,90 também é tinta no papel. O que importa é a qualidade. Amanhã, o conselho com certeza nos forçará a baixar o preço. Pode ter embalagem simples, para cortar custos, mas não venderam lixo. Pode demorar a entregar, mas não deixem os novatos escreverem em cinza. Carlos cobrindo tudo por R$1. Sem bater o preço, perdemos o mercado. Mas bater o preço não cobre os custos. Tinta escolar. Qual a solução viável? Simplificar a embalagem economiza. Moldagem, controle de umidade. Deixa a máquina fazer. Por que repetir o longo processo da tinta de coleção? Mas 3 limites não podemos ceder. Não grudar no pincel, não arrastar a tinta, secar bem, não deixar poeira na folha. O modelo básico terá embalagem simples. Não vamos cair na guerra de preços. Devemos ser transparentes sobre os custos, os critérios de avaliação e a garantia. Admitir que é mais caro? Sim. Enfim. Não podemos vender produtos ruins para as crianças que usam tinta pela primeira vez. Olhem! Por apenas R$1, você pode ter a tinta popular da fábrica tradicional. Agora, não precisa ouvir mestres falando de regras inúteis. Professor, eu coloquei muita água. Por que as letras ficaram borradas? Não é culpa da criança. É a sua tinta que sujou o molinete dela. Novatos não dominam a água. Uma coisa de R$ 9,90. Seria tinta de coleção? Sua tinta sujou o molinete do novato. Quem vai querer pegar um pincel? É mais lento, mas as crianças escrevem a página toda. Na aula aberta, é para as crianças se darem ao trabalho. Não pode desanimá-las no primeiro traço. As duas enviaram a agenda de testes. Hoje definimos a lista.
Na turma intensiva de 7 dias, usaremos a da Casa das Letras. Teremos feedback diário. Só por essas folhas? É porque as crianças conseguem terminar de escrever. Na aula de novatos, o pior é a criança achar que não consegue. O conselho pede o preço. Certeza de não mudar? Não mudo. A tinta escolar não é produto barato. Tem que fazer quem escreve a primeira página querer escrever a segunda. Sr. Almeida, grão grosso, cola fraca. As crianças vão sujar. Não sai das mãos. Os pais vão brigar. É só R$1, frete grátis. O que mais você espera? Escrevemos para alunos na embalagem. Colocamos perfume para mascar. Ninguém vai notar. 3.000 caixas na escola. Quer usar padrões de coleção? R$1, acessível. Todos podem pagar. Todos podem pagar. Entrega hoje mesmo para as crianças. Certo. Então, vamos distribuir por turma. Hoje à tarde, já podemos testar. Aqui, professora. Por que tá descascando? É nova. É normal. Esfregue que melhora. Isso. É escolar. Resistente. Não dá dó de usar. Ah. É barato. É só para cobrir mercado. Mestre, você não vai usar padrões altos para me criticar, né? Empilhar caixas não adianta. O que importa é que os alunos consigam escrever bem. Se sujarem mãos e uniformes de pó, no fim, seremos criticados. Toda a indústria de tinta. Não fazemos o truque de kit por pessoa. Estes 300 kits são por mesa. Cada caixa tem lote e troca garantida. 300 kits por mesa. E ousa chamar de acessível? Hoje, não vamos competir em empilhar caixas. Só vamos comparar uma coisa: se os alunos conseguem escrever. Certo. Então, como planejado, testamos à tarde. Professora, a tinta não sai das minhas mãos. Sujei a manga. Você segurou a pena errado. Volte e lave. Vai sair. Esse uniforme vai demorar meia hora pra lavar. Então, comprar sua tinta de R$1 exige tempo pra lavar roupas? É uma aula aberta. Não é para as crianças brincarem com tinta. Se os pais reclamarem, quem vai querer fazer aula de caligrafia? Eu troco de graça. Tem mais R$3.000 lá fora. É só um caso isolado. O que damos aos alunos, primeiro, tem que ser limpo. A tinta de R$1 não é cara, mas as mãos sujas, o uniforme sujo e a mesa que não limpa, somando tudo, ele sai ganhando ou perdendo. Amanhã tem mais 2 aulas. Vocês dois venham com um plano concreto. Com certeza vamos. Quero ver amanhã quantas salas vocês salvam. Eu não errei, né? Desmancha na hora. Passo 10 minutos limpando. Com certeza vocês não puseram a água certa. Depois vou dar mais uma caixa. Uma caixa para cada. Não filmem os alunos. A aula tem que rolar. Vocês que puseram muita água. Colou por não lavar o tinteiro. Seguimos exatamente os passos que você deu. A aula não rola. De que adianta só limpar o tinteiro? Tinteiro grudando. A criança só acha que é burra. Isso é destruir vidas. Eu ainda consigo escrever? Sim, devagar. A tinta tem que deixar o pincel fluir. Aqui. Testem isso. 1 por mesa. Dividam. Professores, anotem 3 coisas. Se gruda no tinteiro, se deixa a borda cinza e se as crianças querem escrever. Sem o manual de olho, vocês não fazem nada. Terminem a aula. Sobre a escala, falamos amanhã. Não grudou dessa vez. Testem isso, sem problemas. Não precisa. 2 problemas numa aula não é um caso isolado. Fábrica tradicional. Os kits restantes são suspensos. Meus R$3.000 já estão na escola. Suspender atrasa a aula. Atrasar a aula é a criança não poder escrever, não a suspensão. É de graça. A escola não paga nem um centavo. De graça? Tinteiro quebrado, troca. Aula parada, recupera.
Criança com medo de escrever. Já fez essa conta? O limite da tinta escolar é não deixar a criança achar que é burra na primeira traçada. 7 aulas abertas. Garantimos o suprimento. Dividam. Plano de troca. Sai hoje à noite. Nós não exigimos a escola toda. Terminem primeiro estas aulas. Tá. Usaremos a sua na aula. Se o Carlos voltar, tem que entregar o modelo corrigido. Tá. Vocês são frios. Com o feedback da aula, amanhã de manhã terá defesa da tinta popular. Sem o mestre presente, como a tinta escolar fica estável. Só vamos ver se amanhã ousam usar a tinta na aula. Amanhã não falo se tem mestre ou não. Só se os alunos querem escrever. Acessível é ser barato, em massa. Já entreguei 3.000 caixas. 1.000 por dia. É meu padrão. Vocês têm só 300 kits e usam em rotação. Sem o manual, não dão conta. Quem aceita? Sem provas de produção estável, o orçamento da oficina será cortado. O grupo não vai operar no vermelho. Para avaliar empresas, devemos priorizar parâmetros coletivos. Não podemos usar os custos pós-venda como critério de avaliação? Antes só via os parâmetros. Mas agora eu entendi. Os parâmetros estão na caixa. O custo vai até a escrita da criança. O seu preço de fábrica é baixo, mas a tinta grudando, a limpeza, as aulas paradas. Esses custos ocultos são bem mais altos que os nossos. Minha caixa custa alguns reais a mais, mas sem a inútil embalagem de presente, só fica o cartão de limpeza e a política de devolução. O uso em rotação garante que cada criança possa continuar escrevendo. Se compararmos só o preço de fábrica, você ganha. Mas se compararmos, se as crianças querem escrever, a sua tinta ruim é a mais cara. O padrão do setor exige quantificar e ver se as crianças querem escrever. Amanhã tem aula com as crianças. Qual vocês escolheriam? Tenho 3.000 kits no meu estoque. 3.000 kits não vão servir a ninguém. Não escolha pela escola. O molim do filhozinho não reconhece a parede. Na aula, queremos que escrevam, sem vergonha. Não é empilhar caixas. A associação criou a Tinta Escolar, um projeto básico de aula. A Casa das Letras ajudará a elaborar. A fábrica tradicional de tinta, após enviar a amostra corrigida, poderá retomar o fornecimento escolar. Acessível não é forçar caixas, é fazer a criança terminar a primeira página e querer a segunda. O orçamento ainda fica, mas o projeto não é um pedido. Sem lucro, o conselho vai cobrar. O campeonato definiu as regras da tinta escolar. Vale. Transformei o formulário em um modelo genérico. Sem o mestre Duarte, a escola pode julgar a tinta sozinha. Sem termos técnicos, o que pode poupar e o que não pode. Avise o grupo. O Campeonato Jovem de Caligrafia escolheu a tinta. Nós conseguimos. 10.000 caixas. 15 dias de entrega. Para a próxima amostragem. Deixo a escola para vocês. Mas com 10.000 mesas no campeonato, como vocês vão resolver? A sua correção de mofo ainda não passou. E já aceita um pedido tão grande? O campeonato olha para a marca do fornecedor. Vocês acham que vão usar o truque de 300 conjuntos? Você já se esqueceu da sua vergonha anterior? Fechamos a aula aberta e o público do evento foi roubado pelo Carlos. E ainda gasta com tinta reserva. Quando ele assinou o contrato? Às 11 da noite. Fechou o preço mínimo. Prometeu 10.000 caixas em 15 dias. Ele conseguiu ser a marca oficial. O conselho pede um público real. Com seus 800 caixas, para que disputar? O verdadeiro julgamento está nas mãos das crianças, num tinteiro. Não luto pela marca, só pelo limite e as regras do setor. Se no evento houver problema na tinta, não podemos forçar as crianças a escrever à força. Exato. Vamos à comissão. Perdeu a marca, mas as regras não podem ser quebradas. Senhora Silva, vocês chegaram tarde. A tinta oficial já foi escolhida. 10.000 caixas entregues. O evento exige eficiência. Não viemos roubar a vaga. Hoje vamos falar dos riscos da tinta no evento. Sem conseguir a vaga, ameaçam a comissão? Só vou te fazer 3 perguntas. Será feita uma inspeção pré-evento? Não engane com a do stand. Se os alunos encontrarem tinta pegajosa, podem trocar a tinta? Se as obras finais tiverem problemas de tinta, quem responde? Você está de propósito, causando pânico. O evento exige fornecimento em massa. Quem mandou criticar? Na aula aberta, lavar o tinteiro leva 4,5 minutos, mas cada rodada tem só meia hora. Não dá para atrasar. Você. Deixa eu falar. Contrato não muda. Adicionamos 3 itens. Inspeção aleatória, troca de tinta se houver defeito e feedback na amostragem do setor. Isso protege o evento. As novas regras são rigorosas. A fórmula rápida comum pode dar problema. Se usarmos a fórmula segura, será só que a cor será mais clara e a tinta sairá mais devagar.
O evento exige cor preta. Quando esmagada, tem que ser preta e brilhante. Para ficar mais preta, precisamos de mais cola. Só que, com o tempo, ela fica pegajosa. E o secamento demora mais. Senhor Almeida, que tal a gente produzir uma pequena lote e deixá-lo num ambiente úmido e quente para testar? Não temos tempo. Usem a fórmula rápida do evento. Ao abrir a caixa, tem que ficar bem preta. 15 dias, 10.000 caixas. Não pode faltar nenhuma. O Manuel Duarte não quer seguir as regras? Quero que no evento vejam só minha marca. Bloqueamos a matéria-prima. Os modelos básicos desses 2 meses ficaram com a gente. Se a Casa das Letras quiser pegar, terá que pedir de fora. O tempo não vai dar. Os 800 caixas deles, como estoque, não vão causar nenhum problema. Hoje à noite, faça a contagem regressiva e adicione um logotipo específico. Senhor Almeida, esse modelo rápido é bem preto, mas depois de um tempo, a tinta fica pegajosa. Não fale besteira. A comissão quer que chegue logo ao estoque. Fechem as caixas. Querem me ver falhar? Depois da competição. 800 caixas de estoque, usando matéria-prima de alta qualidade. É dinheiro jogado. Carlos Almeida bloqueou a matéria-prima boa. O que sobrou é de qualidade variada. Misturar é arriscado. A comissão nem vai usar. Não precisa fazer isso. O estoque não é de segunda. Se a tinta falhar, as crianças vão achar que a tinta chinesa é ruim. Não podemos passar vergonha. Não misturem. Cancelem um lote de colaborações de alta margem. É só. As colaborações parem agora. A diretoria acabou de impor a meta. A meta! Elas podem competir no lugar das crianças? As colaborações no mês que vem ainda poderemos vender, mas se a reputação cair, não teremos lugar no mercado. Agora, a embalagem toda passa a ser de papel simples. O dinheiro economizado vai para o controle de qualidade. Mesmo o estoque não pode ser só para enfeite. Difícil de começar. Só fará as crianças acharem que não sabem escrever. Suja em 3 linhas. Pior ao limpar. Já é lixo. Nunca pode sair. A tinta começa bem preta, mas arrasta em 3 linhas. Uma embalagem bonita não escreve no lugar das crianças. Preparar a tinta. Escrever 3 linhas. Pano úmido. Limpar e reescrever. 3 passos. 5 minutos para julgar. Os professores vão dominar. Escrever na primeira linha, para as crianças continuarem. O Carlos Almeida disse que nossos produtos são pobres, parecem de saco. Deixa ele falar. Por caixa, 20 cartões de avaliação. Treinem os professores. Marquem o defeito direto, sem relatórios. Selam bem, sem borrar o número. As caixas são só para ver. A tinta é para o papel. Não desperdicem na embalagem que será jogada. Pessoal, podem ver que aqui é o campeonato de escrita criativa. Toda a tinta usada aqui é a nossa. Veja lá atrás, 10.000 reais em tinta. Muito estoque, sobra. Quanto à tinta de reserva, nem será usada. Não atrapalhe a câmera. Vamos ver os garotos escreverem. Cada local, 2 cartões de anomalia. Seguem as regras. Chuva forte, tinta preta rápida, falha na umidade. Antes do início, sorteio aleatório. Seguam o suplemento. Sorteie. Aplique. Viu? Preta na hora. Pare de usar velhas regras para me criticar. Primeira traça preta. Não conta. Ser firme no fim é a verdadeira habilidade. Professor, o pincel gruda e não escreve. Pior ao limpar. Solicito anomalia. Siga o cartão de 3 passos. Não agrave o caos. Abre o tinteiro. Escreve 3 linhas. Limpa e reescreve. Se grudar e borrar, anomalia direta. 3 locais usaram tinta de reserva. Registre o ocorrido. Foi a chuva, não a tinta. A chuva não cai só na sua tinta. Você.
3 locais com grude e borra. Amostras da indústria. Ainda é fornecedor oficial. Envie tinta resistente antes da final. Só 3, Sr. Costa. Não podemos, por causa de uma chuva, cancelar um contrato de R$10 mil. Sugiro que a final tenha teste de resistência à umidade e chequem a borra ao secar. Então, as regras vão ser ajustadas para o que vocês dominam? O local é úmido. Seja realista. Antes da final, ambos entregam tinta resistente sem mais problemas. Chuva na primeira fase, só 3 anomalias. Tudo bem. Os clientes viram a sua tinta grudando. Se der problema, o status oficial será revogado. Os milhares de caixas. Vamos testar? Se for úmido, não usamos na final. Abrir. É admitir o problema. Mas se trocarem de fornecedor, a Casa das Letras vai assumir. Querem usar 3 falhas para derrubar? Jamais. Reajustem a amostra final. Vigiem a tinta resistente deles. Mesmo sem ganhar a competição, não podemos perder a opinião pública. Sr. Almeida, essa fórmula preta tem muita cola. Secou pouco tempo. Assim, com certeza, vai borrar e descascar. O trabalho final será arquivado e enquadrado. O risco é muito grande. O concurso é de 3 horas. Só precisa ficar preto na hora. O jurado avalia na hora. Quem vai esperar a noite toda? Quando eles notarem o problema, a qualificação já estará nas minhas mãos. Quando for tarde demais, eles vão me desqualificar? Sr. Almeida, amanhã a organização vai fechar e reavaliar as amostras. E se por acaso descobrirem que a cola está errada... É fórmula para concurso. Fazemos a amostra de noite. Entregamos ao amanhecer. Manuel, presta muita atenção aos detalhes. É bem atento. E se, por mais atento que ele seja, acho que vai notá-lo no dia seguinte? Basta que na hora fique preto e brilhante. Quem guardaria a obra a noite toda? Isso não é só procurar problemas. Hoje testamos a tinta da final. Não podemos enganar. Relaxe. Nossa tinta é feita para concursos. Preta na hora, preta e brilhante. Assim que escrita, chama a atenção. No concurso, vai arrasar. Que tal? É esse o efeito pro concurso? Chama a atenção na hora. Só bonito na hora não basta. Então, essas 2 folhas vamos deixar na sala. Deixar a noite toda. Amanhã vemos o resultado. Deixa aí. Deixar a noite toda. Vai mudar de jeito? Eu acho que ele só quer dar problema. O trabalho do concurso será arquivado e enquadrado para o catálogo. Não é escrever, tirar foto e jogar no lixo. Se ficar bonito na hora, mas borrar amanhã, o aluno perde esses meses de treino duro. Certo. Deixa assim. Amanhã cedo, vamos avaliar juntos. Ouro puro não teme o fogo. Sr. Almeida, veja só. Essa é a tinta para competições? De uma noite já borrou assim? Sr. Costa, é que o local é úmido. Normalmente, não acontece. Vejam, olhem só. Em 3 salas diferentes e 2 armários, guardamos amostras. A tinta não absorveu a cola e não secou direito. Parece preta na hora, mas, com o tempo, borra, desmancha, não dura. As obras vão para o Anuário Nacional de Caligrafia Juvenil. Se borrar assim em 6 meses, vai passar vergonha para o campeonato. Se isso vazar, vão dizer que as obras do campeonato nacional ficam inapreensíveis em 6 meses. Sr. Costa, a competição tem 3 horas. Não afeta a nota na hora. As crianças se esforçaram, treinaram por meses, 2 horas por dia, só para criar essa obra da competição. E você pega uma que em poucos dias já se estraga. Como resultado, justificar as noites que passaram e os pincéis gastos. Diretor Costa, problemas! As obras da primeira fase, depois de uma noite, agora todas começaram a borrar e desmanchar. Os competidores são revoltados, dizendo que as obras foram estragadas.
Interrompam a tinta do Carlos. Todas as obras defeituosas, escrevam para reescrever. A tinta reserva da Casa das Letras, use-a toda. Dê prioridade para os que reescrevem. Certo, certo. Eu declaro oficialmente que todos os contratos da fábrica tradicional de tinta com a competição são encerrados. Será denunciada a indústria. A Casa das Letras é o fornecedor exclusivo de tinta da competição. Essa tradição de anos se acabou nas minhas mãos. Será que eu errei mesmo? Esta batalha, nós ganhamos de vez. Ganhar não importa. O importante é não deixar boas obras serem estragadas por tinta ruim. Não deixe o esforço das crianças ser em vão. Senhor Almeida, a tinta da competição borrada. Quem vai vender a sua mercadoria? Registre as devoluções. Posso propor uma compensação? De que adianta? O contrato acaba hoje. O resto da mercadoria vocês mesmos se virarem. Todos cancelaram tudo. Quem conseguimos contatar já cancelou. Salários da logística e as compensações. Os salários do mês. Não dá pra pagar. Quê? Senhor Almeida, aceitamos o problema da fábrica, mas se não tivermos salário, podemos esperar. Mas o financiamento da casa e a escola das crianças não podem esperar. Meus aposentos, transfira para a fábrica. Meu erro, não vou deixar vocês pagarem. Senhor Almeida... Esse dinheiro não fecha a lacuna. Mas tem que tentar. Se a gente desmoronar, a fábrica vai falir de vez. Devolução! Quero devolver! Devolução! Devolução e reembolso! Uma marca de 100 anos foi arruinada assim. Quando o mestre Duarte estava aqui, a tinta da fábrica quebrava bem compacta. Agora, quebra com um toque. Tem razão. Eu aceito. Essa mercadoria, eu carrego. Senhor Almeida... Calma, pessoal. Os salários de vocês não faltarão. Não se esforce. Procure o mestre Duarte. A fábrica sobreviverá só se ele quiser. Fui eu que mandei o mestre embora. Não tenho coragem de ir até ele. Mestre Duarte! Carlos, todas as devoluções já fecharam seu caminho de produção rápida. Mas o pedido de R$30 do Instituto de Artes não pode parar. Mestre Duarte, você veio hoje para ver como eu vou acabar? Imagina. Vou integrar os recursos de ambos. Por um lado, produção em massa de produtos básicos. Por outro, método tradicional para tinta de competição. 2 linhas. Manter os pedidos. O projeto, mandei alguém de noite verificar tudo. Não entra em pânico. Mestre, você... Não agradeça ainda. Se vai pagar os salários, depende se vai mudar de vez o corte de custos e a alteração de processos. Contas fechadas. 2 meses de atraso. Devoluções no estoque. Se não voltarmos, a fábrica fecha. Ligue as máquinas para acalmar a gente, tá? A fábrica pode ser salva, mas sem favores. Se as reformas não forem públicas e as punições não transparentes, o nosso grupo não vai aprovar. Eu arruinei a marca centenária. Não tenho o direito de exigir. Aceito qualquer punição. Podemos salvá-la, mas as regras devem ser claras. Não como antes, cortando passos e acelerando. Se sobreviver hoje, amanhã ainda vai fechar. Precisamos de regras, mas os custos não dão. Secar ao sombra, um dia a mais, aluguel, mão de obra, faturas. Mais um dia de pressão. Na produção em massa, mantemos as máquinas, como seleção de matérias, prensagem e corte. As máquinas são mais precisas, o que acelera. Não limitamos, mas o secagem, a mistura e a inspeção final serão feitos à mão. Mestre, eu fui tão bobo. Sempre achei que passos lentos atravessavam o lucro. Não era a lentidão, mas a complicação. Ignorar esses 3 passos não poupa dinheiro, mas devoluções, prejuízos e a má fama da fábrica. Carlos, nosso grupo vai ajudar a reestruturar, mas na reforma, cada lote deve ter amostras. Os resultados vão ser postos na entrada. Se misturar produtos defeituosos, não me culpe por ser dura. Certo, concordo. Se salvar a fábrica, eu aceito. A fábrica tradicional faz só tinta premium de coleção.
Tudo feito com receitas antigas, sem priorizar a produção nem as vendas. A linha de montagem faz tinta básica barata. Cada lote deve ter amostras para inspeção. Se falharem, são descartados. Agora eu entendo. O que eu fiz antes não foi melhorar a eficiência, mas sim achar que a velocidade era tudo. Pela velocidade, perdi a essência da tinta. Desculpe, fábrica. Desculpe, pessoal. Se entendeu, não fale só bonito. Apresse-se e desça do cargo de diretor. Entendi. A partir de amanhã, volto à linha de produção, como operário. Passar peneira, vigiar os estantes, carregar. Farei qualquer coisa. Carlos, você era o diretor antes. Eu que arruinava a marca. Claro que devo recomeçar do zero. Meus erros. Como deixaria vocês pagarem por mim? Amanhã às 5, espere na porta do secador. De operário, aprenda as regras. Se chegar atrasado, não venha. Fique tranquilo, mestre. Chego às 5 em ponto. Não é o antigo Sr. Almeida que nos fez passar 3 noites de folga para entregar. Como tem tempo hoje para vir trabalhar na fábrica? Aqui é sujo. Cuidado, não suje a roupa nova. Eu errei com vocês antes. É justo que me xinguem. Agora, vou trabalhar com vocês. Peço que me deem uma força. Hoje, sem privilégios. Segue o mesmo turno de todos. Eu sou só um funcionário comum. Olha só. Para esse trabalho, tem que ir devagar. A paciência faz a perfeição. Mas eu lembro que antes você odiava a lentidão. Vai aguentar? Vou aguentar. Não temo a lentidão. O menor erro é um desastre. Não tenho pressa. Vou com calma. A umidade de cada lote, o tempo de virar. Anote tudo. Você assinou um processo de responsabilidade. Não é só para dar uma boa imagem. Vou conferir item por item. Se faltar um número, eu assumo tudo. Não apresse na cola. A proporção deve seguir a linha vermelha. Ser rápido não significa calma. Entendi. Pesar, secar e inspecionar a cola. Esses itens eu verifico 3 vezes ao dia. Ventilador alto. A superfície endurece e o interior fica úmido. Depois vai ter mofo. Então, era isso. Só agora eu entendi onde eu errei. O som é abafado. Não apresse. A tinta não é massa. Só soprar não basta. Entendi. Não é só olhar o termômetro, também ouvir o som. Seca por fora e úmida por dentro, terá problema. Não só no seu caderno. Coloque no quadro. Daqui pra frente, todos seguem isso. Isso, eu preencho agora. A coluna da cola? Você conferiu de novo? Antes, eu tentei fraudar a cola. Agora, não posso cometer erros. A primeira tinta revisada já está pronta. Hoje já vai para a inspeção. Amanhã, com o resultado, saberemos se pode voltar ao mercado. Calma não basta. A tinta tem que passar. Só assim. A próxima etapa é a inspeção. Sem pressa. Com calma. Com certeza vai dar certo. Mestre Duarte, os canais estão insistentíssimos. Que tal enviar metade primeiro? Se ficar sem estoque, eles vão comprar de outro. Sem o relatório de teste, não enviamos nada. Pode ser barato, mas não podemos prejudicar as crianças que estão aprendendo. Eu conheço as regras, mas a fábrica está devendo 3 meses de salário. Mal conseguimos respirar. Justamente por devermos aos funcionários, não podemos deixar de lado a nossa consciência. Se houver mais problemas com este lote, a nossa marca centenária acabará mesmo. Começando os testes. Moer tinta. Testar escrita. Verificar após secar. Este lote deve ter tempo suficiente. A proporção de cola seguiu a linha vermelha. Não houve nenhum descuido. Já aprendemos com a pressa. Não diga isso ao mestre Duarte. Assinou a ficha de responsabilidade. Se der problema, cabe a você. Eu entendo. Se der problema, eu assumo primeiro. Não cola na pedra. Sem bordas cinzentas. Sem cola flutuante. Aprovado. Sério? E o relatório final? Primeira tinta escolar ajustada. Aprovada. Que bom, que bom. Nossa marca tradicional finalmente pode voltar aos estoques. Não comemorem cedo.
As regras devem ser seguidas sempre. Não acaba só por passar dessa vez. Secagem, cola e embalagem. Esses 3 passos, eu mesmo verifico todo dia. Não ouso enganar ninguém. Lembre-se, as máquinas dão velocidade. Não assumem a responsabilidade. Tinta barata também precisa ter qualidade. Pode ser barata, mas sem consciência não dá. Certo. Sem mais o truque do Reais 7. Sem enganar ninguém, vamos focar em clientes fiéis. Publicaremos todas as avaliações. Não escondamos críticas negativas. Sandra Silva, os 3 meses de salário em atraso serão todos pagos? Quando o primeiro pagamento chegar, pagaremos os salários primeiro. O dinheiro restante será para reabastecer os canais. A loja online abre esta semana. Vamos com calma e ganhar reputação. Certo. A fábrica, desta vez, não vai esconder nada. Se aprovado, enviamos. Se reprovado, quebra tudo. Nunca mais enganaremos os clientes. Ligar as máquinas. Não é correr contra o tempo. Onde pode acelerar, acelere. Mas os procedimentos não podem faltar. É a associação. Seus 3 níveis rejeitam até a tinta escolar. Nossos produtos de uns R$20, como vamos sobreviver? Não é subir o preço, é para evitar produtos ruins, enganando o consumidor. Usar regras de colecionador para sufocar as pequenas fábricas, como vamos lucrar? Eu também pensava assim. Pulei etapas pela rapidez, mas o campeonato explodiu. O estoque encheu de devoluções. Nem conseguia pagar os salários. A tinta escolar pode ser barata, mas não pode soltar pó, grudar no pincel ou borrar. É o mínimo. Mas você que se deu mal, não arraste a indústria com você. Eu já passei por isso digo, não quero dificultar. Tinta escolar para alunos só precisa escrever uma folha. Tinta criativa tem que ser firme, não pode estragar a obra. Só a de colecionador exige idade. Não vamos sufocar as baratas. Ninguém pode usar embalagens bonitas para enganar novatos. Se tiver um pequeno defeito, tudo é rejeitado. Quem vai pagar o custo? O selo amarelo é para revisão. Se for corrigido, não é rejeitado. Não é uma regra rígida. Selo vermelho, rejeitado direto. Se grudar ou soltar pó, é roubo até de graça. Produtos com padrão têm menos devoluções e mais repetição. Negócios claros dura mais que o marketing. Mas as pequenas fábricas não aguentam essa revisão. Não precisa inspecionar tudo. Por lote, amostras aleatórias. Assinatura nas etapas-chave basta. Seguindo as regras, não afundamos as fábricas. Fraudar é o fim rápido. Antes achava as regras lentas. Sempre queria pular etapas. Depois aprendi que pular uma etapa é ganhar uma devolução. Bom, aprovado por votação. Norma de classificação de tintas, lançada hoje. Primeiras empresas assinam o acordo. Daqui em diante, não vale só a propaganda, mas sim a realidade, as regras rígidas que vão falar. Mestre Duarte, agora teremos um padrão real. Eu pago o espaço da turma. As regras não podem só ficar na parede. Máquinas aumentam a produtividade, mas o mínimo é cumprido por nós. Se a tinta tem qualidade, não precisa falar, basta medir com a régua. Tá, assino. Bom, inspeção primeiro na minha linha. A régua acabou de ser posta. Vamos medir quem mais gritou. O Prêmio Internacional de Criatividade e a organização do grande concurso nos convidaram todos a participar do Prêmio Internacional de Cultura e Criatividade. Se a técnica for ensinada à toa e os produtos defeituosos forem vendidos, quem vai ser criticado será a gente, todos os fabricantes de tinta. Somos leigos. Será que nem temos direito de tocar nos moldes? Esconder a técnica vai acabar com ela. Ensinar e vender mal quebra a reputação. Hoje, não vamos fazer a velha cerimônia de iniciação. Antes de entrar, aprendam as regras. E quem vai supervisionar essas regras? Não dá para usar só 2 gráficos para julgar a qualidade da tinta, né?
Quem ousar lançar produtos defeituosos no mercado, essa martelada vai cair primeiro nos próprios produtos. Se não souber julgar defeitos, não diga que sabe fazer tinta. O curso é gratuito, mas não vieram só pelo certificado. Então, na primeira aula, faremos uma avaliação. Quem não passar não será selecionado. Se você fizer isso, temo que os padrões deixados pelos nossos ancestrais sejam destruídos. Estou deixando as regras claras. Aprendam. As regras são simples, mas manter o limite é difícil. A essência de uma boa tinta está escondida em cada etapa rigorosa do processo. Padrões transparentes. Ninguém mais vai usar receitas secretas para enganar. E não usem a eficiência para nos enganar. Máquinas aceleram, mas não assumem a culpa de uma tinta ruim. Hoje avaliaremos 4 amostras. Um erro e recomeçam. Este aqui só escreve 2 palavras. Tempo úmido. Vai ter branco. Não é de nível criativo. A cola não absorveu. As bordas vão branquear. Se o cliente for barato e quiser mesmo, marque como nível básico. Nunca venda como nível criativo. Os produtos podem ter níveis, mas o limite não tem graus. Jovem, você é bom. Você não só entende os parâmetros da máquina, como também tem um olho bem treinado. O selo vermelho é para reter os produtos, não para dificultar. Julgar defeitos não é arruinar os negócios, é proteger o sustento de todos. Se os defeituosos saírem, quem vai ser criticado são todos os fabricantes de tinta de herança nacional. A Expo Internacional de Materiais de Escrita nos enviou um convite. Só há uma vaga para a tinta chinesa. Nossa régua de regras deve ser testada lá fora. Temo que os jurados estrangeiros não aceitem nossos métodos antigos. Então, vamos escolher a que mais representa a tinta chinesa. Não temo as críticas, temo a falta de confiança e preparo. Já vi muitos produtos de caligrafia, bonitos de fora, mas inúteis. Isso não é produto de segunda. Nós fazemos isso todo dia. Chega de papo. Moia e escreve que você vê. Moia aqui. Escreve aqui. Qualquer problema, falamos direto. Não escondemos nada. É máquina, juntando com a técnica antiga. A máquina garante a base, a cola, a secagem e a inspeção. Esses processos são supervisionados por mestres, sem cortar um único canto. Qualquer um fala bonito. Você garante que o estoque é igual à amostra? Guardamos amostras de cada lote. Fazemos testes. Há 3 limites. Não podem ser quebrados. Quem assina, responde. Ninguém escapa. Fazer bonito é fácil. Tem que ser durável. Chega de papo. Veja no papel. A tinta é boa? Moia, escreve 2 letras. E tudo fica claro. E aí? Vendemos em 3 níveis. Preço por nível. O ruim é descartado. Não enganamos com a embalagem. Teste de impermeabilidade primeiro. Que se espalha ao tocar, não serve. Que vira cinza na água, não serve. A linha tá lá. A cor não virou cinza. Com secagem apropriada, a tinta não espalha na água. Teste de resistência e escrita contínua. Boa tinta, muito bom. Ouro conquistado. Pedidos chegaram. Nossa marca centenária finalmente pode ser pendurada de novo. Este letreiro centenário quase não consegui guardar. Hoje, não só o letreiro voltou,
Como a nossa fábrica virou um centro de herança nacional e ganhou ouro internacional. Antes, fui cego. Fiz atalhos e arruinamos a marca. Daqui em diante, nunca mais enganarei ninguém. Seguirei as regras do mestre. Vou dizer uma coisa. A Assembleia da Fábrica e a Casa das Letras decidiram nomear o mestre Manuel Duarte como diretor honra vitalício da nossa fábrica e chefe do Conselho de Artes da empresa. Além disso, como o mestre Duarte foi reconhecido como herança nacional da Tinta de Herança Nacional, como seu representante, a fábrica vai dar ao mestre ações da empresa. A cada ano, ele receberá dividendos. Boa! Mestre Duarte, por favor, aceite ser nosso diretor. Sem você, não temos confiança. Mestre Duarte. Sem você, a fábrica não vai dar certo. Mestre Duarte. Aceito ser diretor. Eu mesmo farei a última inspeção. Todos na fábrica cumpram seu papel e façam uma boa tinta. Vou ser sincera com vocês. Daqui em diante, em cada loja do país, qualquer tinta vendida terá que passar por os 4 padrões do Mestre Duarte. Agora, todo o setor reconhece as regras de qualidade do Mestre Duarte. O curso tem verba do governo e os alunos de todo o país já estão na fila para o mês que vem. Mestre Duarte, por favor, diga umas palavras. Isso! Fale um pouco com a gente. Certo. Vou falar um pouco. A produtividade pode ser acelerada, mas a ética na tinta não admite fraudes. Uma tinta que guarda a essência, o legado dos nossos ancestrais, a tradição da caligrafia, nunca será perdida. Boa!